sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Amém, irmãos? Vamos orar, pedir para que o Senhor tenha misericórdia de nós e a gente possa ser transformado pela sua palavra. Deus, Pai, o Senhor que é santo, 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 Pai. O Senhor que é maravilhoso, Pai, e opera maravilhas e tem poder infinito, meu Deus. E o Senhor pode, meu Deus, transformar corações, Pai. O Senhor pode nos capacitar, meu Deus, a sermos outros, Pai. A mudarmos completamente, Pai. A sermos irreconhecíveis, Pai, a esse mundo. Por sermos transformados, Pai, novas criaturas em Cristo Jesus, Senhor. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui, Pai. O Senhor nos permite adorar o Teu santo nome, Pai. O Senhor nos permite, meu Deus, rendermos glórias a Ti, meu Pai. Mas, Senhor, nada disso fará sentido, Deus, se o Senhor não usar a Tua palavra, Senhor, para transformar os nossos corações, para nos guiar, Deus. A maior bênção que podemos receber, meu Deus, em nossas vidas é que o Senhor caminhe conosco, Pai, e que isso possa ser visto através da transformação que o Senhor opera, Pai, em nossas vidas. Deus, não permite que estejamos aqui enganados, Pai, e nos enganando, meu Deus, pensando que estamos caminhando contigo, meu Deus, quando na verdade estamos distante do Senhor. Pelo contrário, meu Deus, que ouvir a Tua voz, Senhor, de um modo transformador, meu Pai, possa ser uma grande evidência, meu Deus, de que o Senhor está em nosso meio, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai. Opera em nossos corações. Abre os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas do Teu santo Evangelho. Em nome do Teu Filho amado Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, a gente está no domingo de eleição, né? E é algo interessante porque nós criticamos muito os políticos. A gente olha para eles e a gente reclama. Não tem uma pessoa que não faça uma reclamação a respeito dos políticos. Mas ao mesmo tempo, há uma inveja em nossos corações, porque eles conseguem coisas que nós não conseguimos. Eles têm autoridade. E veja, eu digo que nós invejamos porque, principalmente nós maridos, nós temos também autoridade, assim como os políticos têm também. E nós reclamamos exatamente da forma que os políticos eles exercem a autoridade que Deus deu a eles. Mas nós acabamos exercendo a autoridade em nossas casas, em nossas famílias, da mesma forma. Ou até proporcionalmente muito, muito pior do que eles. Vejam, irmãos, nós temos meditado nessa mensagem maravilhosa, que é única, que é unida, que na verdade é uma única mensagem que o apóstolo Paulo tem falado nessa carta que ele escreveu aos Efésios. E ele tem falado que o Evangelho, irmãos, ele é transformador.
que Deus ele se revelou para nós no Evangelho, que na verdade o Evangelho é o próprio Deus. Porque o Evangelho é nada menos do que Deus planejando nos salvar, Deus enviando o seu Filho para nos salvar e Deus habitando em nós para nos salvar. É exatamente isso que é o Evangelho que o apóstolo Paulo nos explica no primeiro capítulo de Efésios. Isso é tão poderoso, tão transformador, que é capaz de ressuscitar os mortos. Jesus, ele quando operava ressurreições, irmãos, era para manifestar o poder do Evangelho, que é o mesmo poder que foi usado para ressuscitar ele mesmo. O poder do Evangelho não é simplesmente o Evangelho que pode ressuscitar um morto e fazer com que ele volte a morrer futuramente depois. Mas o poder do Evangelho, irmãos, é manifestado de modo mais pleno na ressurreição de Jesus Cristo, que tira ele de entre os mortos para nunca mais morrer, para ser uma transformação completa, fazendo com que ele seja não apenas trazido de volta à vida ao seu corpo, mas ele possa ser elevado até os céus e ele possa estar assentado no lugar mais alto, nas regiões celestiais. Então, veja, esse é o poder do Evangelho. O apóstolo Paulo fala que é o mesmo poder, é o poder que Deus usou esse poder em nossos corações para nos ressuscitar quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E que essa ressurreição que Deus opera em nós, capítulo 2, essa passagem vai ser concluída dizendo que esse poder do Evangelho, essa misericórdia de Deus, Deus sendo rico em misericórdia por causa do amor com o qual Ele nos amou, mesmo a gente estando morto nos nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. A gente é salvo pela graça, mas para que nós pudéssemos andar agora de um modo completamente diferente. Ele diz, para que a gente possa andar nas boas obras que Deus nos preparou de antemão, para que andássemos nela. E ele diz, porque a nossa vida, irmãos, deve ser como uma poesia. Ele diz, somos poesia de Deus, nós somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para essas boas obras. Então a nossa vida precisa manifestar, irmãos, esse Evangelho. E é justamente essa transformação que o Evangelho pode e deve causar em nossas vidas, que o apóstolo Paulo está nos instruindo a como buscá-la e mostrando que é uma consequência lógica. Não é simplesmente, olha, Deus nos salvou e nós precisamos fazer algo em troca. Não é isso que a mensagem da carta de Efésios nos ensina. Não é que Deus ele nos salvou e nós precisamos fazer algo em troca diante da salvação que Deus nos deu. Não é isso, irmãos, é muito mais profundo do que isso. É que essa transformação, essa salvação que o Senhor nos deu, ela nos transforma. Ela por si só nos transforma. Não é que algo mais precisa acontecer. É uma transformação natural, orgânica, que está completamente conectada à salvação, à transformação da nossa vida. É por isso que ele diz, então, que agora a nossa mente vai ser transformada. Agora a gente vai enxergar a vida e o mundo de um modo completamente diferente, porque fomos salvos por esse Evangelho. O viver diferente é uma consequência natural do Evangelho. Ele diz, então, a nossa vida vai mudar completamente. A gente vai abandonar as velhas práticas e a gente vai ser revestido de novas práticas. Por quê? Porque a nossa mente vai ser transformada. Ele diz, a gente vai se despir do velho homem. A gente vai ter a mente lavada e transformada pelo Espírito Santo. E então nós vamos nos revestir de Cristo. E aí ele então vai dizer várias práticas que vão mudar em relação ao trabalho, em relação à nossa comunicação, nossa forma de falar, em relação a como nos sentimos. Ele diz que longe de nós toda a raiz de amargura, tudo isso vai mudar, porque agora a gente vai andar como filhos de Deus, perdoando uns aos outros como Deus nos perdoou. Ele diz que a nossa vida vai ser diferente, a gente não vai mais andar em trevas, a gente vai andar em luz. E então ele diz, isso vai ser manifestado, essa transformação da nossa vida, quando a gente entender a vida de um modo diferente. Ele diz, a gente vai andar não como nécios, mas como sábios. E a gente vai aproveitar essa oportunidade aqui que nós temos, irmãos, que os anjos nunca tiveram. Mas nós temos aqui, nós estamos no centro do palco, irmãos, da revelação, da manifestação da glória de Deus na criação. E a nossa vida que vai manifestar de modo mais glorioso aqui para esse mundo, como que Deus é, como que é essa salvação que Deus dá. Então, ele diz que a gente vai buscar, então, ser cheio com o Espírito Santo. Porque nós, em nós mesmos, nós somos incapazes de conseguir manifestar tanta glória assim. Mas veja, o Espírito Santo que habita em nós,
Ele vai nos encher. E o que significa isso? Encher, sermos cheios com o Espírito Santo, porque se o Espírito Santo já habita em nós, então como é que ele vai poder nos encher? O que é que significa isso? E o versículo explica claramente, irmãos, no capítulo 5, né, no versículo 18, quando vai dizer que nós não devemos ser embriagados, ou seja, controlados pelo vinho, mas a gente deve ser cheio com o Espírito Santo. Ou seja, ele fala ser cheio com o Espírito Santo significa nós sermos controlados pelo Espírito Santo. E como é que o Espírito Santo de Deus então nos controla? Ele fala claramente no texto paralelo lá em Colossenses, nós vimos que é quando a palavra de Deus habita ricamente em nós. Quando a palavra de Deus habita ricamente em nós, Colossenses vai dizer, é exatamente assim. E é quando isso acontece que nós somos cheios com o Espírito Santo. Mas veja o que é então a palavra de Deus habitar ricamente em nós, irmãos. O que é sermos controlados pelo Espírito Santo? É essa palavra que habita em nós. Se ela habita ricamente em nós, não significa que alguém, se procurar muito, vai conseguir encontrar algo da palavra em nós, irmãos, mas deve ser uma manifestação clara e completa. Nós estamos transbordando da palavra de Deus. E isso vai ser manifestado como? Como que isso é manifestado e como que isso acontece em nossas vidas se nós somos cheios com o Espírito Santo? Ele fala no versículo 19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais e dando graças sempre por tudo a nosso Deus e Pai em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Falando entre nós com salmos, a gente cantando a Deus com hinos e cânticos espirituais, ou seja, com a sua palavra, e nós dando graças a Deus. São as três coisas que ele fala de modo claro e direto, como nós vamos ser cheios com o Espírito Santo e vamos manifestar então essa transformação do Evangelho. Mas veja que há uma quarta coisa que ele fala, que é justamente o que está no versículo 21, que é sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Quando a nossa vida é colocada à disposição, irmãos, um dos outros, isso vai manifestar a glória de Deus nesse mundo de um modo que é profundo e impressionante. E é isso que deve acontecer em todas as nossas relações. Nós vimos que o versículo 22 é uma continuação disso. Né? Quando nós meditamos na semana passada, eu falei para os irmãos que, na verdade, o versículo 22 diz apenas as mulheres ao seu próprio marido como ao Senhor. Ou seja, ele está continuando. A mulher ela vai se sujeitar no temor de Cristo ao seu marido como ao Senhor. E então ele vai dizer para o marido no versículo 25, que é o texto da nossa meditação, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Veja, irmãos, ele disse que o marido ele deve amar a sua esposa. Mas veja, quando ele diz então que a mulher ela seja submissa ao marido, o marido vai exercer autoridade sobre a sua esposa, essa autoridade vai ser exercida através do amor. O amor é que vai manifestar essa autoridade que o homem, que Deus deu ao homem na sua família. Porque, na verdade, se a gente for lembrado, irmãos, o versículo 21 está dizendo que o amor é a forma de nós nos sujeitarmos às nossas esposas. Veja que o amor é uma forma também do homem se sujeitar à sua esposa. A sua esposa ela vai se sujeitar ao marido através da submissão. Mas o seu marido, a autoridade que ele exerce, irmãos, não é uma autoridade como os grandes desse mundo. O próprio Senhor Jesus falou isso, ele diz, olha, no meu reino não é assim. Aqui, nesse mundo, quem tem autoridade, o que é que faz? Subjuga quem está debaixo da sua autoridade. Quem tem autoridade vai fazer o que quiser, o que bem entende, da forma que quiser, a hora que quiser, com a pessoa que está debaixo da sua autoridade. Mas o Senhor Jesus, ele diz, no meu reino não é assim. Ele diz, o maior é o que serve mais. Muitas vezes, irmãos, nós falamos que amamos as outras pessoas, mas o amor não é palavra, o amor não é sentimentos abstratos, não é o que você sente. Às vezes a gente sente vontade de dizer para as pessoas que nós amamos ela quando algo acontece, quando faz com que nós sejamos tomados de algum tipo de sentimento, a gente olha para a pessoa, a gente lembra de algum momento e a gente diz, eu te amo, sendo que na verdade a palavra diz que o amor, irmãos, ele vai ser manifestado, o amor verdadeiro, ele vai ser manifestado de uma forma diferente. Porque de fato existe o falso amor. O falso amor que é aquele amor egoísta, que é um amor mentiroso, que é um amor que é manifestado de tantas formas nesse mundo hoje, que tudo as pessoas chamam de amor. E o amor, na verdade, é você estar com alguém que faz com que você se sinta bem. É isso que é amor, se eu puder resumir da forma mais simples para esse mundo, porque a gente pode estar com nossos pais, com a nossa família,
enquanto eles estiverem fazendo bem a gente. Mas quando eles começarem a nos magoar, nos machucar, então a gente tem o direito de abandonar a nossa família. É isso que o mundo ensina. Ninguém vai cobrar de você que você ame, que você sirva, que você se dedique a alguém que faz com que você sofra. É isso que o mundo ensina. Então, se eu prefiro me relacionar com uma pessoa que tem o mesmo sexo que eu, se eu prefiro me relacionar com uma pessoa que não é da forma que Deus ordenou que eu me relacionasse, então eu vou me relacionar porque é com essa pessoa que eu me sinto bem. O amor, ele diz respeito a como eu me sinto. É isso que é amor, basicamente, para esse mundo. Mas o amor bíblico é completamente diferente. O amor bíblico é até redundante eu falar isso, mas o amor bíblico é um amor sacrificial. É redundante porque amor na Bíblia significa justamente isso. Significa sacrifício. A gente só ama, irmãos, se a gente estiver abrindo mão de algo, se a gente estiver sacrificando, se a gente estiver se entregando, porque é isso que é o amor. A Bíblia fala isso muito claramente, lá em 1 João capítulo 4, versículo 8, quando diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E 1 João ainda vai dizer que o amor de Deus se manifestou em Ele ter entregado o seu Filho por nós, para pagar pelos nossos pecados. Então veja, a manifestação do amor é justamente o sacrifício. Esse é o amor que Deus ele quer que nós demonstremos uns pelos outros. Mas veja, ao marido mais especificamente, Deus ele fala que ele deve amar dessa forma a sua esposa. E Jesus ele sobe o padrão quando ele fala a respeito dos maridos, porque ele diz que nós devemos amar nossas mulheres, nossas esposas. Ele diz como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então veja que o amor bíblico já é um amor sacrificial, mas o amor que o marido ele deve demonstrar pela sua esposa é um amor sacrificial no nível máximo. É o que a Bíblia nos instrui, porque deve ser amada a esposa da mesma forma que a igreja é amada por Cristo. E qual é essa forma que a igreja é amada por Cristo, irmãos? É a forma que faz com que o ser perfeito, ele dê sua vida, ele faça tudo o que é necessário para que ele possa salvar aquele que é perdido, aquele que é pecador, aquele que é completamente imerecedor desse amor. Muitas vezes a gente não quer se dispor a servir, porque a gente acha que a outra pessoa ela não merece, porque a gente acha que a outra pessoa ela não é digna de que a gente se esforce tanto assim por ela. E com isso, a única coisa que nós estamos fazendo, irmãos, é demonstrando que a gente nem começou ainda a entender o Evangelho. A gente nem começou a entender o Evangelho. Porque, veja, o Evangelho é justamente Deus, Ele amando aqueles que não merecem ser amados por eles. E veja, se a distância entre Deus e nós é infinita, é infinitamente maior da diferença entre um marido que se acha o máximo, que se acha provedor, protetor, que acha que faz tudo o que é necessário, para uma esposa que talvez seja pecadora, ou melhor, que com certeza é pecadora, e magoa, e não é perfeita. Mas veja, isso aí, quando a gente consegue olhar para a pessoa, irmãos, e achar que a pessoa não merece o seu amor, é aí que começa o amor. É exatamente aí, não é antes disso. Veja, quando a gente está amando uma pessoa que a gente acha, a gente sente que merece o nosso amor, a gente ainda não começou a amá-la verdadeiramente. A gente não começou ainda a amar do jeito que Deus quer que nós amemos uns aos outros. Veja, a gente não entendeu o Evangelho, irmãos, porque o amor e o nosso relacionamento com as outras pessoas não devem ser baseadas, a Bíblia nos ensina, naquilo que elas podem ou não fazer por nós, mas é baseado no que Cristo fez por nós. E o que foi que Cristo fez por nós? Ele fez tudo. Veja, se a gente quiser entender como é que é o amor do marido pela esposa, é só a gente voltar para o capítulo 1, é só a gente voltar para o capítulo 2, é só a gente ver um amor, um plano. Veja, e é muito parecido, porque se a gente for olhar e nós vamos ver isso, os irmãos vão perceber. Por exemplo, quando a gente vai olhar os próximos versículos, o versículo 26 e o 27, eles vão falar que o amor que o marido deve mostrar pela sua esposa, ele não deve amar simplesmente como Cristo, a segunda pessoa da Trindade, ele ama a igreja, não.
Se a gente continuar a leitura, irmãos, os irmãos vão perceber, veja que no versículo 26 ele diz assim, ó, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Essa palavra lavagem aqui, ela só é usada uma vez na Bíblia, fora aqui, que é para falar a respeito da obra do Espírito Santo, em purificar-nos, em renovar-nos, lá em Tito. Então veja que ele fala aqui que nós devemos amar nossas esposas como Cristo amou a igreja, mas em seguida ele fala então que o objetivo, o meio disso é amando como o Espírito Santo ama também. E ele então no versículo 27, ele vai dizer que o objetivo é para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Ele diz, porém, santa e sem defeito. Santa e sem defeito. São justamente as duas palavras que o apóstolo Paulo ele usa no capítulo 1 para falar que Deus, o Pai, ele nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis. É a mesma palavra ali no grego, santo e sem defeito. E ele fala então que é assim que o marido ele deve amar a sua esposa. Ou seja, o marido ele deve amar a sua esposa de um modo que reflita todo o amor da Trindade. Tanto na parte preparatória, veja, antes de casar, a nossa vida, a vida dos homens deveria ser uma vida de preparação. Veja, Deus, ele antes da fundação do mundo, ele se preparou, ele escolheu, ele planejou a salvação. Veja que o nosso casamento, irmãos, muitas vezes ele fracassa, ele é falho em tantos sentidos, porque a gente pensa que a gente vai casar e a partir de agora, a gente vai começar a dedicar a nossa vida à nossa esposa. Mas não é assim. A Bíblia fala que desde o momento em que o homem ele sente vontade de se casar, mesmo antes dele conhecer a mulher com quem ele vai se casar, ele já deveria buscar se preparar para isso. Veja, tudo o que a gente fez na nossa vida antes do casamento, todo tipo de imoralidade sexual que foi praticada antes do casamento, foi um pecado contra o casamento. Você já está destruindo antes de começar o seu casamento. Porque você não se preparou para aquilo. Veja, se o próprio Deus, que é Deus, irmãos, que é infinitamente sábio, poderoso, santo, justo, puro, ele antes de nos salvar, antes de enviar o seu filho, ele se preparou para isso. Que dirá nós, que somos fracos, falhos e pecadores, nós deveríamos ter nos preparado. Nós deveríamos ter sido preparados pelos nossos pais, inclusive, mesmo antes de nós termos o desejo. Mas no que depende de nós, quando nós tivemos o desejo pela primeira vez de casar com alguém, ou qualquer desejo sexual, qualquer coisa, qualquer aviso da parte de Deus que nós somos feitos para isso, nós deveríamos estar nos preparando para casar. E tudo que nós fizemos, irmãos, fora disso, foi pecado. Porque veja que Deus ele consegue ter essa capacidade que nenhum outro homem tem, irmãos, que é de resumir tudo o que ele quer dizer em uma palavra só. Ele consegue resumir 10 mandamentos em 2. E ele consegue resumir tudo o que o marido precisa fazer no casamento com apenas uma ordem. Quando Deus ele diz para o marido amar a sua esposa, ele está resumindo tudo o que ele precisa fazer. Não é só o amor. O amor é o que vai manifestar, o que vai evidenciar tudo. Tudo que o homem vai fazer vai ser porque ele ama a sua esposa. Tudo que ele vai fazer em relação a ela é porque ele ama a sua esposa. Veja que é a mesma coisa com a esposa. Nós vimos que a esposa ela deve se submeter ao marido. Tudo que ela vai fazer pelo seu marido e tantas coisas que uma mulher precisa fazer, ela vai fazer em submissão ao seu marido. E o marido da mesma forma, ele deve fazer tudo o que ele for fazer em amor à sua esposa. De certa forma, irmãos, se esse é o principal mandamento que Deus nos dá, e de fato ele é, para todos aqueles que são casados, para a esposa se submeta ao seu marido, para o marido ame a sua esposa, tudo o que nós fôssemos fazer deveria estar centrado nisso. Porque veja que essa é a forma que Deus vai manifestar o seu evangelho a esse mundo. E não é uma coisa nova, não é o Novo Testamento que está trazendo essa inovação. Agora os casamentos vão ter que refletir o relacionamento de Cristo com a igreja. Mas nós vemos que desde Gênesis capítulo 2, quando Deus ele criou o casamento, ele já deixou isso muito claro. Veja que quando Deus ele cria o casamento, irmãos, o contexto é muito específico. É logo depois de Deus ter feito uma aliança conosco. Ele diz, vocês, o meu relacionamento com vocês vai ser baseado, olha, vocês vão se submeter a mim. E como é que vocês vão demonstrar submissão a mim?
Deus diz, vocês não vão comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ao fazer isso, a gente está mostrando nossa obediência completa a Deus. Deus está colocando a gente num relacionamento perfeito com Ele. Diz, olha, eu vou fazer tudo por você. Eu vou cuidar de você. Eu vou sustentar a sua vida. Eu vou fazer absolutamente tudo. E você vai se submeter a mim. E aí Deus então em seguida Ele diz que vai criar a mulher. Ele vai criar o casamento. Ele vai criar a aliança entre um homem e a sua esposa. Para ajudar o homem a entender o seu próprio relacionamento com Deus. Veja, Deus diz, eu fiz uma aliança com você. E agora eu vou lhe dar o privilégio. Para você poder entender como isso é grandioso, isso que eu estou fazendo por você. Eu vou lhe dar o privilégio de você também poder fazer isso com uma pessoa. Então é nesse contexto que Deus cria o casamento. Ele cria o casamento para que o homem ele possa manifestar aquilo que Deus manifestou a ele. Você se unir a uma pessoa de um modo em que você vai estar disposto a servir aquela pessoa. Então é dessa forma que o marido ele vai manifestar o amor de Deus ao mundo. É através da forma que ele ama a sua esposa. Veja, irmãos, que a gente pode, de modo muito simples e muito claro, muito prático, se a gente quiser olhar, a gente quiser medir a nossa fé. Qual o nosso entendimento do Evangelho? O quanto nós amamos a Deus. É só você olhar para o seu marido, é só você olhar para a sua esposa e você ver como tem sido o seu relacionamento com o seu marido e com a sua esposa. Porque o seu relacionamento com ele, com ela, não vai mentir. Vai falar de modo claro o quanto que nós amamos, a Deus. E veja, do marido é cobrado muito mais do que a esposa. Do marido é cobrado muito mais do que a esposa, porque Deus deu essa capacidade ao homem. Deus deu essa capacidade ao homem de poder exercer esse papel. Deus criou o homem justamente da forma que ele criou, para que ele pudesse demonstrar a glória de Deus agindo dessa forma, irmãos. Jesus, ele foi um homem e ele morreu. Ele deu a sua vida de modo completo, de modo perfeito, para que a sua esposa pudesse ser salva. E de novo, uma esposa fraca, uma esposa falha. E aí a gente poderia, irmãos, para entender o Evangelho, para entender o amor que nós devemos ter pelas nossas esposas, a gente poderia ler agora todas as passagens bíblicas que falam a respeito da igreja, do pecado da igreja. E a gente pode trazer à memória todo o Antigo Testamento de como constantemente o povo mostrou e se mostrou várias e várias vezes que eles não mereciam o amor de Deus. Na verdade, que às vezes parece até que é errado o que Deus está fazendo, de tanto que Ele nos ama, irmãos. Porque Ele ama um povo rebelde. Ele ama um povo completamente desvirtuado. Um povo que Deus está libertando o povo hoje do Egito. E logo em seguida o povo já está adorando outros deuses. O povo está cometendo adultério espiritual contra Deus. É um povo insubmisso. É um povo que nunca se submete a Deus. Que com seus lábios ele diz, nós vamos nos submeter. Josué pergunta ao povo, vocês vão querer servir ao Senhor? E diz, a gente vai servir, eu e minha casa, a gente vai servir junto com você, Josué, a gente vai servir ao Senhor, nós serviremos ao Senhor. Mas não ensinaram nem os próprios filhos a continuar buscando ao Senhor. Veja, irmãos, a história do Antigo Testamento e do Novo Testamento, e a história da minha vida e da sua, é nós sermos amados por Deus a cada momento, incondicionalmente, independente daquilo que a outra pessoa está fazendo por nós. Veja que muitas vezes a desculpa que a gente usa para não amar, para não servir, é porque ela não reconhece nada do que eu faço. Eu faço tanto por essa família, eu faço tanto por essa casa, e ela não reconhece nada do que eu faço. Irmãos, o quanto que eu e você a gente consegue reconhecer do que Cristo faz por nós? O quanto? O quanto nesse momento Jesus Cristo está cuidando de nossa vida de modo completo, irmãos. Nosso coração está batendo, nosso pulmão está se enchendo de ar, a gente está conseguindo ver, a gente está conseguindo ouvir, a gente está conseguindo viver. E tantas coisas que Deus está fazendo agora, nesse momento, para preservar a nossa vida. De tantas formas. Deus está movendo o mundo para que a nossa vida continue existindo. E a gente não reconhece nada. A gente nem sabe da maior parte das coisas que o Senhor fez por nós. A gente na eternidade, irmãos, vai começar a se aprofundar mais. Mas nunca a gente vai conseguir esgotar e saber tudo o que Cristo fez por nós. Porque o amor que Ele demonstrou por nós foi infinito. E a gente fica frustrado no casamento, tanto o marido quanto a esposa. Porque a gente quer que a outra pessoa reconheça
aquilo que a gente fez. E enquanto a gente estiver buscando reconhecimento, irmãos, a gente ainda não entendeu o amor de Cristo. A gente ainda não entendeu para que a gente foi chamado no casamento. A gente foi chamado, não foi para ser reconhecido pelo marido e pela esposa como alguém que serve, como alguém que se submete, como alguém que ama. A gente foi chamado para amar. A gente foi chamado para se submeter. A gente foi chamado para fazer tudo o que for necessário, os maridos, para que a esposa ela seja salva. Veja que é exatamente essa palavra que o apóstolo Paulo usou lá no versículo 23, se nós pudermos voltar um pouco. Ele diz que o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Veja, irmãos, como isso é profundo. Porque Deus ele poderia ter usado outras palavras para falar a respeito do que Cristo fez por nós, sem usar a palavra salvador. Ele poderia falar isso de outras formas, como ele fala no restante do texto. Ame a sua esposa, cuide dela. Mas ele diz que o marido ele deve ser o salvador da sua esposa, assim como Cristo, ele é salvador da igreja. E muitos vão discutir, não, mas ele está falando aqui a respeito de Jesus, que é o salvador do corpo, que é a igreja. Não está falando do marido, não. Mas, irmãos, ele não está dizendo aqui que a gente tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. A gente deve amar nossas esposas, irmãos, como se dependesse de nós a salvação dela. Como se, assim como Cristo, ele precisou viver uma vida completamente sem pecado. Se ele tivesse pecado uma vez, ele não poderia salvar a sua mulher. Da mesma forma, a gente deveria viver. De modo que a gente, quando fosse antes de pecar, o fato de você ser casado, o fato de você amar uma esposa, você reconhecer que esse pecado contamina não apenas a sua vida, mas a vida dela, e você foi chamado por Deus para salvá-la. Isso deveria ser mais uma motivação para afastar você de todos os seus pecados. E aí você perceba também, mulher, que você deveria ficar triste, em vez de ficar ofendida, não apenas quando o seu marido ele faz alguma coisa que lhe ofende diretamente. Porque todas as coisas erradas que ele fizer contrário à palavra de Deus, ele está atacando você. Ele está atacando o seu casamento. Porque, irmãos, é uma coisa verdadeira que a Bíblia fala. A gente viu no capítulo 1 que Deus ele nos predestinou para a salvação. Então, todo marido, ele foi colocado na vida da sua esposa para contribuir para essa salvação que a esposa ela vai receber do Senhor, se ela realmente é uma mulher salva. Ou seja, toda mulher crente, irmãos, ela vai ter um marido que vai ajudá-la a ser salva. Até mesmo se o marido dela for ímpio, ela vai ter um marido que vai ajudar a ser salva. A grande questão, então, para nós homens, sabe qual é? A grande questão é se nós seremos como Cristo ou como Satanás. Porque veja, tanto Cristo como Satanás, eles contribuem para a nossa salvação, irmãos. Jesus Cristo, ele morreu para pagar pelos nossos pecados e nós somos salvos por conta disso. Mas Satanás também ele está operando a cada momento, incansavelmente, para nos destruir. Para de um modo ímpio, um modo nojento, asqueroso, ele está tentando impedir que sejamos salvos, se isso fosse possível. Mas no final das contas, ele está sendo usado por Deus para nos santificar, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A grande questão então é que tipo de marido nós queremos ser, porque todas as coisas vão cooperar para a santificação da esposa crente. Mas que tipo de marido nós vamos ser? A gente vai ser um marido como Cristo, que vai amar a esposa de tal forma que seremos usados por Deus na salvação e na santificação delas. Ou a gente vai ser marido como Satanás, que serão usados, apesar da sua rebeldia, apesar de não estar fazendo nada que Deus queria que ele fizesse, apesar de estar quebrando todos os mandamentos de Deus, que Deus ordena em sua palavra, ainda assim ele está contribuindo de modo completo para a salvação do povo de Deus. Veja, irmãos, Deus ele é soberano sobre todas as coisas. Mas eu e você, a gente pode participar dos atos, das coisas que acontecem aqui nesse mundo. Deus ele não vai perder o controle de nada. A grande questão é como eu e você nós iremos participar de tudo isso que Deus está fazendo. Como é que o nosso casamento tem contribuído para a salvação, para a santificação do nosso marido, da nossa esposa?
irmãos, a gente tem sido usado como instrumento de Deus para que nós estejamos contribuindo, para que agradavelmente, para que amavelmente, para que alegremente nossa esposa ela esteja sendo conduzida para mais perto de Cristo. Ou nós somos aquilo que faz com que a nossa esposa esteja aqui, está chorando em oração diante de Deus, porque nós desgraçamos a vida delas. Porque a gente tem agido e feito tantas coisas que destroem a fé das esposas, ao invés de ser instrumento de Deus para santificá-las. Veja, ele diz, não é assim que Deus quer que nós sejamos instrumento nas mãos, mas é nos entregando por ela, como Cristo também se entregou pela igreja, para que a santificasse. Perceba, veja, que isso não significa que o marido ele tem autoridade para poder servir, ou seja, ele vai fazer tudo que a mulher quer que seja feito. Não, ele diz, para que a santificasse. Ele fala no versículo 26, ou seja, o serviço do marido pela sua esposa é fazendo coisas, inclusive coisas que ela não quer que seja feita, para que ela seja santificada. Não é fazer o que a esposa quer que faça, porque a esposa ela é pecadora e muitas das coisas, talvez a maioria das coisas que ela quer que o marido faça, vai ser errado, vai ser pecado. Mas o marido ele não vai poder dizer que foi a esposa dele, assim como não adiantou para Adão dizer, mas foi a minha esposa, Senhor, foi a minha esposa, Senhor. Ele não deixou de ser condenado pelo pecado que ele tinha praticado, porque a esposa dele, porque foi por causa da esposa dele, porque foi para agradar a esposa dele que ele participou do pecado. Pelo contrário, irmãos, ele diz que nós devemos buscar agir de um modo que santificasse, purificasse. Veja, ele diz, por meio da lavagem de água pela palavra. A gente não é o Espírito Santo que pode habitar dentro da esposa, mas a gente pode, assim como o Espírito Santo que está em nossos corações, falando e transformando, a gente também pode falar e devemos falar o coração das nossas esposas. Veja, foi exatamente isso que Ruth falou a respeito de Boaz, quando ela estava passando por dificuldade, por necessidade, quando ela não tinha nenhum homem, ninguém que a protegesse, não tinha um pai, não tinha um irmão. Então Boaz ele cuida de todas as necessidades de Ruth, e Ruth diz, Senhor meu, tu tens me falado, tu tens falado ao coração da tua serva. Da mesma forma, a gente poderia e deveríamos estar falando ao coração das nossas esposas, irmãos. E aí essa parte a gente gosta, né? A gente vai dizer, isso aqui, pastor, finalmente isso aqui, chegou uma coisa que eu estou fazendo direito. Porque eu falo, mas a minha mulher não me escuta. Eu falo, pastor, eu falo, mas a minha mulher não escuta. Sendo que, veja, que Jesus ele nos dá uma ordem, ele nos dá 10 ordens, nós temos 10 mandamentos. Mas como é que começam os 10 mandamentos, irmãos? Não começa com uma ordem, começa com uma constatação. Começa dizendo, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ou seja, aquele que vem falar a palavra, dizendo para a gente viver dessa forma, nos instruindo, nos corrigindo, é aquele que já nos salvou. É aquele que já operou maravilhas nesse mundo, que fez com que a nação mais poderosa do mundo caísse aos seus pés, para que o seu povo pudesse ser salvo. Aquele que abriu o mar vermelho, aquele que fez as pragas do Egito, para que o seu povo pudesse ser salvo. Da mesma forma, eu e você, a gente vai conseguir falar o coração da esposa muito mais. Não é pelo muito que você fale, não é você passar o dia todo dizendo e instruindo, e você pensa que falou isso, então a esposa tem que se submeter a mim, então ela vai fazer e vai fazer certo, e eu vou estar ajudando na santificação dela. Não, irmãos. Talvez a gente não precisasse ler um livro completo de como a esposa deve se submeter a nós, se eu e você a gente passasse o dia amando, se sacrificando por ela. E quando eu digo amando, se sacrificando, não deixe o seu coração pensar que é você sair para trabalhar, eu estou trabalhando por amor. Não, irmãos, um homem ele foi criado para o trabalho antes da esposa dele existir. Antes da esposa ser criada, Deus já tinha feito o homem e disse, cultiva a terra, faz aí o que tu tem que fazer, cuida disso, faz parte da natureza do homem trabalhar. E a gente não pode ser covarde de dizer, eu estou trabalhando, é por amor à minha família. A gente está trabalhando, irmãos, porque Deus colocou isso no nosso coração também. Você pode passar o dia todinho na rua trabalhando e você não está amando a sua família. O que vai mostrar que você, quando estava fora de casa, você estava amando sua família, é que quando você chega, você vai continuar amando sua família. Você não vai dizer que está cansado para servir e disposto a fazer o que for necessário para que a sua esposa seja santificada, não. Você vai continuar o serviço. Se era para ela que você estava lá fora, então agora que você está perto dela, aí você não está mais vivendo para ela.
Você não vai mais se entregar. Se a gente estava lá fora, para ela, a gente prova isso. Quando a gente está dentro de casa também, para ela. Irmãos, ele diz então, que a gente vai fazer tudo o que for necessário. E aí quando a gente passar o dia todo, irmãos, amando a nossa esposa, no final do dia, você vai poder falar uma frase só: meu amor, se você fizesse assim, ia ser melhor. Meu amor, você não deve mais fazer assim, desse jeito, por causa disso. Eu acho que você deveria fazer dessa forma assim. Isso seria muito mais falar o coração da esposa. Isso seria muito mais lavar ela pela palavra, do que você fazer a leitura de vários e vários livros, você comprar tudo o que ela precisa saber, todos os estudos que existem na face da terra sobre como ser uma boa esposa. Ele diz ainda, irmãos, que o objetivo no versículo 27 é para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, semelhante, nem coisa semelhante, porém santo, sem defeito. Veja, isso aqui é interessante porque ele vai começar a falar algo, a partir agora do versículo 27, que agora, ele já falou tudo o que ele precisava dizer, basicamente, para o marido aqui. Mas agora ele vai começar a falar, sabe o que, irmãos? Ele vai começar a mostrar para o homem os benefícios dele fazer isso. Porque ele diz, olha, que você vai fazendo isso, vivendo para sua esposa, sabe o que é que vai acontecer? Você vai conseguir ter uma esposa santa para você. Veja, foi isso que Cristo fez. Ele fez uma igreja gloriosa, ele morreu para pagar pelo pecado da sua esposa, para que ele pudesse apresentar a ele mesmo uma igreja gloriosa. Então o marido, ele vai ser o maior benefício, é um investimento que ele está fazendo, maior que ele pode fazer na vida dele, é amar a sua esposa, porque ele vai ter o retorno disso, ele vai ter uma esposa santa, maravilhosa em casa, para poder amá-lo e cuidar dele, se submeter e criar os seus filhos do modo mais excelente possível. Ele diz, Jesus faz isso para apresentar ela santa, sem defeito. Veja, ou seja, eu e você, a gente não deveria descansar enquanto houvesse um pecado na nossa esposa que precisasse ser tratado. Mas aí de novo, hipócrita, tira a trave do teu olho, antes que você possa tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não vai adiantar você querer que a sua esposa seja santa e sem defeito, se você está cheio de pecado, muito mais talvez do que ela. Veja, Jesus, irmãos, ele viveu uma vida perfeita. E ele exorta para que eu e você, a gente viva uma vida perfeita também. Ele não diz para a esposa, minha esposa vai ler a Bíblia. Ela vai ver ele lendo a Bíblia. Isso vai incentivar muito mais até do que se ele disser, minha esposa vai ler a Bíblia. Ela vai ver ele amando a Cristo. Isso vai incentivar ela muito mais a amar a Cristo, do que se ele apenas ficar dizendo, minha esposa, ame a Cristo, obedeça os mandamentos do Senhor. Porém santa e sem defeito. A gente não deveria descansar, irmãos, enquanto as nossas esposas estivessem desagradando ao Senhor. Mas se eu e você, a gente vive desagradando ao Senhor, como que a gente vai poder ajudá-las? Como é que a gente vai poder ajudá-la a agradar ao Senhor? Ele diz, olha, é um benefício para você mesmo. Você vai ter uma esposa maravilhosa, se você amá-la. Versículo 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo se ama. Veja que ele está continuando essa mesma argumentação. Ele está dizendo, é bom para você, você não está fazendo, você não está amando uma pessoa diferente de quem você é. Se você entender o Evangelho, você e a sua esposa são um só. Você vai amar ela, você vai estar se amando. Se você precisa alimentar a sua esposa e você passar fome, se for necessário, você não está passando fome não, porque a sua melhor parte, aquela que você tem que cuidar mais, ela vai estar alimentada. Se você precisar não ter o seu momento de alegria, de diversão, de prazer, de descanso, para que a sua esposa possa ter um momento de alegria, de prazer e de descanso dela, você vai estar cuidando de você mesmo. Tudo que a gente puder fazer pela nossa esposa, irmãos, a gente nem deveria ver como algo que a gente está abrindo mão para poder fazer aquilo. Eu estou me sacrificando, abrindo mão para poder ela ter aquilo. Veja, a palavra de Deus nos diz, irmãos, em Isaías 53, que Jesus, ele viu o penoso fruto do seu trabalho e ele ficou satisfeito. Ele olhou, irmãos, e viu a sua morte na cruz e os resultados disso. E ele não disse, eita, eu vou ter que fazer isso demais. Olha o que eu vou ter que fazer para poder salvá-la e ficar triste com isso. Não, com certeza foi angustiante para o Senhor Jesus, irmãos, precisar morrer, precisar abandonar a comunhão do Pai, para que eu e você, a gente pudesse ser salvo. Ele precisasse receber a ira de Deus
na cruz do Calvário, para que a gente pudesse ser salvo. Mas quando ele olha o resultado disso, é como se ele dissesse, valeu a pena, vale a pena. Ou seja, quando a gente vai fazer algo pela nossa esposa, a gente não deve pensar no quanto que isso vai nos custar, mas a gente deve olhar para o fruto do penoso trabalho da nossa alma. A gente deve olhar para o que a gente pode fazer por ela, como que a gente vai estar santificando ela. Isso deve nos conduzir a um desejo de fazermos isso cada vez mais. Porque quem ama a esposa, ama o seu próprio corpo, ama a si mesmo. E no versículo 29 ele diz, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Veja que é interessante isso, irmãos, porque a gente tem uma visão errada a respeito do amor, o que é dito hoje. É uma frase muito interessante, como vocês já ouviram, que para a gente amar outra pessoa, a gente primeiro precisa se amar. Aquela pessoa ali, ela não consegue amar os outros porque ela não se ama ainda. Ela precisa aprender a se amar. Né? E tantas frases aparentemente bonitas, né, que as pessoas colocam, dizer, agora eu desisti de colocar os outros na minha frente, eu tenho que me valorizar mais. Né? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa que estava passando por um divórcio, e eu perguntei, certo, mas o que foi que você fez de errado? Me fala agora do seu defeito. Estou ouvindo você falar um bocado de coisa aí da sua esposa, mas e você, o que foi que você fez de errado? E essa pessoa disse bem assim, o meu erro foi amar demais. O meu erro é porque eu me entrego muito. O meu erro foi porque... E, irmãos, sabe o que a Bíblia fala a respeito do amor? Não é que a gente primeiro tem que se amar. Porque o pessoal usa até um versículo bíblico para falar isso, né? Porque Jesus diz, ame ao próximo como a si mesmo. Então tá vendo, pastor? Tá na Bíblia. A gente primeiro tem que se amar para depois amar outra pessoa. Não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo é o contrário disso. Porque veja, o apóstolo Paulo está explicando aqui. Olha o que ele diz aqui, ó. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. O apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo, ó, você se ama. E você se ama demais. E o seu problema maior da sua vida é esse. Você sempre se amou. Jesus diz, agora você, do mesmo jeito que você passou a sua vida todinha se amando, você agora vai amar outra pessoa. Você agora vai amar a outra pessoa e você vai amar do mesmo jeito que você se amou a sua vida toda. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, se você está dizendo que não ama a sua esposa, se você não consegue amar a sua esposa desse jeito que Cristo manda você amar, na verdade é porque você não entendeu o evangelho, porque ninguém nunca, jamais deixou de amar a si mesmo. E a sua esposa é uma só carne com você. Se você não ama a sua esposa, é porque você não entendeu ainda o evangelho. Você não entendeu ainda que você é uma só carne com ela e o que você foi chamado para fazer no seu casamento. É isso. Eu e você, a gente precisa clamar, irmãos, a Deus por arrependimento, por mudança. Veja, porque isso aqui está na essência do evangelho. O casamento, ele não está algo tão distante do evangelho, irmãos, mas é a coisa que está mais próxima do evangelho. É a maior imagem do evangelho que a Bíblia vai nos dar. Veja, a Bíblia começa com o casamento. A Bíblia termina com o casamento. Jerusalém Celestial, a gente leu isso no começo da liturgia. E no meio da Bíblia, irmãos, tem um livro que é só sobre casamento. A gente vai ver Cantares de Salomão. E Deus está falando ali certamente do amor entre Cristo e a igreja. Mas veja como é que é expressado esse amor. É através do amor de um homem por uma mulher. O casamento é a forma que a glória de Deus, o amor de Deus vai ser manifestado para esse mundo. Veja, através do casamento que vão surgir novos servos do Senhor, irmãos. A próxima geração de cristãos vai vir dos nossos casamentos. E em que ambiente eles têm sido criados. Se a gente olhar o Salmo 128, que vai falar sobre o casamento, a gente vai ver da alegria do homem. E veja, a alegria dele não é estar brincando, se divertindo com os amiguinhos dele, não. A alegria dele não é estar fazendo nada além daquilo que Deus ordena na sua palavra. Veja, a alegria dele é trabalhar, a alegria dele é chegar em casa e ter uma esposa agradável, e a alegria dele é cuidar dos seus filhos. A gente não consegue fazer a vontade de Deus, irmãos, porque a gente está fazendo a nossa. A gente colocou um bocado de coisa que a gente não abre mão, e a gente não quer deixar de fazer, e por isso que a gente não consegue fazer aquilo que Deus ordenou que a gente fizesse. A gente não vai conseguir fazer a vontade de Deus se a gente não renunciar à nossa. A gente tem que parar de querer ouvir e fazer aquilo que Deus fala para a gente fazer apenas quando se encaixa nos nossos planos. É maravilhoso, né? Quando a gente vem para a igreja e o pastor fala que o meu marido tem que me amar.
É maravilhoso quando eu venho para a igreja e o pastor fala que a minha mulher tem que se submeter a mim. Se o marido estava mais preocupado e querendo mais que a esposa ouvisse a mensagem da semana passada do que ele está preocupado em ouvir a mensagem de hoje. Se a esposa está mais preocupada em que o marido escute a mensagem de hoje do que em ela mesma ouvir a mensagem da semana passada. Isso só mostra porque o casamento da gente está do jeito que está, irmãos. Porque ele não reflete a glória de Deus do jeito que deveria refletir. Sabe por quê? Porque, veja que loucura. Será que é mais fácil para mim transformar outra pessoa? Ou será que é mais fácil para mim eu ser transformado por Deus? Veja, eu fico pedindo para que Deus faça a minha esposa ser uma esposa melhor. Eu fico pedindo para Deus para que Deus faça o meu marido ser um marido melhor. Estou querendo, Deus vai lá e faz um milagre, Senhor. E eu não quero eu mesmo ser o marido, ser a esposa que eu preciso ser no meu casamento. É por isso que os casamentos não dão certo hoje, irmãos, porque a gente está mais preocupado em que o outro faça a parte dele do que nós façamos a nossa parte. E a gente só quer fazer a nossa parte quando o outro estiver fazendo a dele, é por isso que é um inferno. Porque a maior parte do tempo, a gente não vai conseguir reconhecer e saber tudo o que o outro está fazendo por nós. A gente vai pelos nossos olhos pecaminosos, olhar e achar que a gente está fazendo mais do que o outro. E por isso que a gente vai viver infeliz sempre. Porque mesmo quando a outra pessoa está realmente se dedicando a nós, a gente não vai conseguir perceber isso, o quanto que ela está se dedicando a nós. Porque, assim como a vida cristã, irmãos, a maior parte dela está oculta aos homens. O nosso relacionamento, a nossa intimidade com Deus, a nossa oração e a leitura da palavra, que é a parte mais importante, irmãos, está oculta à maioria dos homens. O que a gente faz pela nossa esposa, o que a gente faz pelos nossos maridos, o outro talvez nunca consiga enxergar, nunca consiga reconhecer. Então a gente tem que estar preocupado em fazer a vontade do Senhor e não em receber o reconhecimento e não esperar que a outra pessoa também esteja fazendo a parte dela. Ele diz: eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mulher e se unirá, eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Veja, irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Veja como é profundo. Ele está citando Gênesis 2, mas veja o contexto aqui que ele está citando Gênesis 2. Ele está dizendo bem assim, olha, ele falou como o marido deve se dedicar para a esposa, e aí ele termina dizendo, eis porque o homem vai deixar o seu pai e a sua mãe. Ou seja, olha o que ele está dizendo aqui, irmãos, que você vai deixar a sua mãe e o seu pai para se casar com a sua mulher, é se for com esse objetivo. Ele está dizendo, se não for com esse objetivo, nem saia de casa. Se não for com esse objetivo, por que foi que você casou? Se não foi para poder se entregar assim pela sua esposa, por que foi que você casou? Então, veja, você está deixando o seu pai e a sua mãe para poder você se entregar assim pela sua esposa. Se não for para fazer isso, nem se case. Veja os discípulos, quando eles entenderam isso, irmãos, eles ficaram desesperados. Veja Jesus no capítulo 19 de Mateus, ele diz bem assim, olha, o casamento é coisa séria. Os judeus, eles vieram perguntar para Jesus, os fariseus, olha, e aí, a gente pode divorciar por qualquer motivo? Jesus diz, a lei de Moisés diz que a gente vai divorciar é só na questão de relacionamento sexual ilícito, qualquer outro motivo que a gente divorcie, a gente está pecando. E aí ele diz, como é que o homem deve se entregar por sua esposa, como é que é o casamento, que os dois serão uma só carne. E aí os discípulos terminam dizendo assim, se é assim, então não convém casar. Os discípulos, quando entenderam o significado do casamento, ele diz, não convém casar. E aí Jesus não diz, não rapaz, tenha calma, também não é assim não. Jesus termina dizendo, o casamento não é para todo mundo mesmo não. Ele diz, por isso que uns vão se fazer eunuco para a glória de Deus, outros foram feitos para o eunuco. Ele diz, mas esse conceito aqui, para quem for que receber ele, receba. Ou seja, para quem está casado, é isso. Quem não quiser viver dessa forma, se entregando assim pelo outro, ele diz, não se case. Se for para casar, para viver de outra forma, você está por sua conta em risco. Deus, ele não prometeu as bênçãos dele para você, se você não quer viver o casamento do jeito que Deus ordenou que ele fosse vivido. Como eu falei na semana passada, irmãos, é por isso que o mundo, ele é muito mais sincero do que nós com relação ao casamento. Veja, eles não querem nem mais hoje morar junto, é cada um morando na sua casa, e quando um quer usar o outro, eles ligam, olha, quero lhe usar, e vamos sair, vamos se encontrar, vamos fazer alguma coisa. O mundo é mais sincero do que a gente. Eles estão claramente demonstrando que eles não querem viver do jeito que Deus ordenou. Mas eu e vocês,
a gente quer fazer aquela mistura, aquela antiga e velha mistura que a igreja sempre quer fazer. A gente não quer ser escrachado, a gente não quer demonstrar nossa rebelião de um modo tão completo assim como o mundo faz, mas a gente também não quer viver do jeito que Deus ordenou. E a gente faz uma mistura. A gente casa, mas a gente também não vai viver do jeito que Deus ordenou o casamento. A gente vai viver um pouco como que os ímpios também fazem. E a gente vai negociar e a gente vai dizer como é que vai ser o nosso próprio casamento. E a gente vai estabelecer as nossas próprias regras. Quando Deus está dizendo, ou é do meu jeito, ou nem se case. E ele diz, grande é este mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Sabe qual é a palavra, as expressões que mais aparecem aqui nesse texto todo que nós lemos, irmãos? Sabe qual é? É o pronome pessoal aqui. Se vocês lerem o texto de novo depois com calma, vocês vão ver que ele está o tempo falando do que é seu, a si mesmo. Ele fala para as mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido. Vai falar do marido, ele vai dizer que o marido deve amar a sua própria esposa. Ele sempre fala aqui próprio, o seu marido, a sua esposa, a igreja de Cristo. O pronome pessoal aparece aqui nesse texto da Bíblia. De um jeito que não aparece em nenhum outro lugar na Escritura. Não tem, eu acredito que no Novo Testamento não tem nenhum lugar. O único lugar que aparece assim, essa grande quantidade de vezes que ele vai falar a respeito de uma coisa que é sua, é quando a gente vai ler o livro de Cantares, que vai falar exatamente isso do começo até o fim. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. É só em Cantares que aparece essa concentração. E aqui, no Novo Testamento, em Efésios, irmãos. Porque isso é um mistério. Veja, o casamento, ele vai mostrar, na verdade, que eu sou um só com a minha esposa, que a minha esposa é um só comigo. Mas, na verdade, isso é um mistério que está falando a respeito de Cristo e da igreja. Ou seja, no final das contas, a forma que a gente vive no casamento é o quanto eu pertenço ao meu Senhor, o quanto que eu pertenço a Cristo. E as pessoas vão ver, versículo 33 está resumido. Não obstante, cada um de vós, e aí de novo ele fala, cada um de per si também ame a sua própria esposa como a si mesmo. E a esposa respeite o marido. Ele resume tudo aqui. Irmãos, isso não significa que a esposa ela não deve amar o marido, nem o marido não deve respeitar a esposa. Mas ele está falando aqui o que é mais necessário você entender para você cumprir o seu papel no casamento. Se a esposa ela quiser cumprir o papel dela, ela quiser olhar, eu estou cumprindo o meu papel no casamento, aí ela olha o quanto eu tenho me submetido ao meu marido. Se o marido ele quiser saber o quanto que ele tem cumprido o seu papel no casamento, ele vai dizer o quanto que eu tenho amado. E aí deixa eu ser redundante, o quanto que eu tenho me sacrificado pela minha esposa. De novo, não trabalhando, não fazendo coisas que tragam algum benefício indireto para ela, mas você se dedicar à sua esposa. Qual é o maior bem que nós podemos fazer um pelo outro, irmãos? Se não mostrar Cristo para o outro. Você vai se submeter, você vai amar, para que Cristo seja visto. Esse é o objetivo do casamento. Para que Cristo seja vivo. E talvez o mundo não vai conseguir ver. O mundo talvez não vai crer. Não vai olhar para a gente e diga que casamento maravilhoso. Não necessariamente o mundo vai dizer isso. Mas se você conseguir santificar a sua esposa, se você conseguir santificar o seu marido através do seu procedimento, você vai estar fazendo aquilo que você foi chamado para fazer. Então ame a sua esposa. Se submeta ao seu marido. E Deus vai ser glorificado no seu casamento. A gente critica os políticos, irmãos, mas nós temos sido corruptos. A gente tem pegado aquilo que o Senhor nos ordenou fazer. Só uma coisa. Assim como o jovem rico, ele queria dizer, eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu faço tanta coisa, Senhor. Então eu já tenho a salvação, né? Porque eu tenho obedecido tudo isso desde o início. E Jesus disse, eu vou mostrar para você que você não tem obedecido nada. Abandone o teu ídolo, dê tudo o que tu tem aos pobres e me siga. E com isso Jesus mostra que ele não está obedecendo mandamento nenhum. Ele nem quer amar os pobres, ao próximo, nem quer amar a Deus, seguindo a Cristo. Da mesma forma, quando eu e você, a gente não ama a esposa. Jesus diz, só te falta uma coisa. Só te falta uma coisa. E essa coisa que está faltando, ela fala a respeito de todas as outras coisas. Não adianta, irmãos, a gente pode estar botando comida em casa, a gente pode estar lavando a roupa. Se a mulher olhar no seu coração
e ela não estiver se submetendo ao seu marido, até mesmo no mais íntimo do seu ser, ela está em pecado. E o marido, se ele não puder ver, se não puder ver de modo claro na sua vida os sacrifícios que ele tem feito pela sua esposa, ele também não está cumprindo o mandamento de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Porque para viver isso aqui não é na nossa força, não é na nossa capacidade. É justamente uma consequência do Evangelho. Quando a gente não vive isso, é um sintoma, uma demonstração de que a gente precisa voltar para o Evangelho. Não é você chegar agora e dizer, agora eu vou então me esforçar para fazer tudo isso. Volta para o Evangelho, para você entender o Evangelho, para você poder ser salvo e santificado por esse Evangelho, para que você consiga amar a sua esposa, para que você consiga submeter ao seu marido. Amém, irmãos?